hoje, nossa, eu estou com uma ilustre presença de um grande amigo meu, chamado Dr. Tales Santos. Dr. Tales Santos tem um currículo invejável de liderança, inclusive, numa Secretaria de Saúde da Grande São Paulo. Dr. Tales Santos, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico feliz demais. Eu sei que a sua agenda é uma agenda muito apertada, muito assim, para poder encaixar um horário para vir aqui, eu fico muito honrado pela tua presença. Doutor Ó, Tais, uma pergunta. Eu gosto muito de superação, de resiliência, de relacionamentos, né? Falar sobre esse tempo no meu canal. Eu vejo na sua pessoa uma postura de um grande líder, né? Me diga uma coisa, como ou de onde vem essa atitude de líder na sua vida? da necessidade, Eduardo, né? A gente tem que responder às intempéries da vida, né? A gente tem que responder ao que as pessoas nos trazem, as angústias. Nada, a gente não recebe cruz que a gente não possa carregar. Mas Ó, por conta disso, nada demais, não. mas teve algum fato na sua vida que teve essa questão assim, nossa, teve um exemplo de ser como um líder na sua vida? Teve alguma forma, algum pai, tio? Meu pai era um homem bastante tranquilo, né? Discreto, uma pessoa muito discreta, muito eh, sereno. Ele não tinha grandes expectativas, mas era um cara que correspondia com aquela realidade. Aí, o exemplo bom no futebol é assim, aquele jogador que sempre tem uma regularidade, né? Esse é o que faz o jogo, Uhum, né? A gente sempre tem que dar destaque aos Ronaldinhos da vida, né? Mas uhum. tem dia que o Ronaldinho não faz nada, tem dia que o Ronaldinho faz tudo, tem dia que... E daí tem aquela pessoa que todos os dias ela faz o papel dela. E são essas pessoas que a gente tem que admirar, né? Quer dizer, tem uma regularidade de vida, são serenos, né? Sim. Respondem à resiliência da vida, não fazem escândalo nenhum, não reclamam, ai meu Deus, que difícil. Não tem grandes alterações de humor. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Que legal. E em relação a essa questão de não ter grandes alterações de humor, tem algum tipo de forma de conduzir desse jeito? De não ter tantas oscilações de humor? Na verdade, eu acho que você tem que ficar sendo policiado o tempo todo, né? Você tem que se policiar. Eu me irrito muito com gente que tem diferenças assim, de manhã tá de um jeito, de tarde tá do outro. Homem, por exemplo, eu acho isso detestável. Acho que é uma coisa que eu até aceito em mulher. Ah, você está sendo machista. Sim, talvez esteja sendo machista. Em mulher eu até entendo, né? Uhum, Elas têm uhum, variações hormonais, tudo. sim. Agora, homem eu acho que tinha que sempre ter um controle, né? Um parâmetro. Existem alguns exemplos que eu tenho. Eu tenho um exemplo de um inglês, um santo inglês, Sim, chamado São Thomas More. sim. São Thomas More, ele era ministro do Henrique VIII. Aliás, se alguém quiser saber, coloca no YouTube A Morte de Thomas More. Né? Uhum, E Thomas More foi condenado porque o Henrique VIII porque queria que ele assinasse um documento onde aceitasse o divórcio dele com a rainha. E o Thomas More falou: o rei faz o que bem entender. Eu não, né, e a igreja não concorda com isso, a igreja católica não concorda com isso, eu concordo com a igreja, não tem que fazer isso. Mas se o rei quer fazer, faça. Né? uhum, E aí diz que foi engraçado, que daí ele condenado na Torre de Londres, aí um amigo foi lá e falou: Thomas, muda de ideia. Né? uhum. Faz outra coisa, não faz isso não, o rei vai te matar. Aí de repente ele virou e falou assim: mudei de ideia. Pro dia
da execução, vou mudar. Aí o cara foi correndo, majestade, majestade. Aí o rei Henrique VIII, que era muito inteligente, virou e falou assim, oi, diga. Né? Thomas mudou de ideia. Aí ele virou e falou assim, mudou de qual ideia? Não. Pergunta para ele, qual a ideia que ele mudou? Aí ele voltou lá e falou assim, Thomas, qual a ideia que se mudou? Ele falou, olha, eu estava pensando em fazer a barba no dia da execução. Mas não, eu vou pedir um favor pro Carrasco. A hora que ele for cortar minha cabeça, eu vou pedir para colocar a barba para frente. Assim, a hora que descer o machado, não corta a barba. Sim. Quer dizer, não estava provocando nem nada, mas estava respondendo de uma forma tranquila. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter esse procedimento, essa postura. Que legal. E, inclusive, assim, como eu falei, eu gosto muito do tema de superação, né, de resiliência e de desafios na vida. No seu caso, em particular, me conta uma história de um grande desafio na sua vida e de como superou esse grande desafio na sua vida. Eduardo, eu não tenho nada assim muito espetacular, não. Eu acho que só o dia a dia da gente já é suficiente, né? Para a gente responder ao que precisa, tudo. Eu acho que um momento muito interessante, assim, eu topo todas. O que chegar, eu faço. Sim. Entendeu? Né? Um dia desses, o pessoal estava perguntando, olha, quem é que dá plantão e atende X e parece que não atendeu ninguém. Quer dizer, a minha ideia sempre foi essa, né? Sempre divertir. Né? Com você, quando dava plantão com você, a gente disputava internações. Você lembra disso? Sim, com certeza. Assim, 3-0. Sim. Aí você falava 3-3. A gente chegou uma vez, eu acho que internar 20 pessoas, 10 você e 10 eu. Por aí assim. E a gente ligava ainda para o Hassan e falava, Hassan, tá 4-4. Ele falou, vocês são loucos, vocês não batem bem das ideias e tal. Mas, na verdade, a gente tinha esse comportamento, até porque não era fácil, né? Sim, exatamente. Né? Não era fácil. Não era fácil, não. Em 12 horas, em 2, internar. Sim. E ainda, né? As pessoas gostarem do que a gente fez, as pessoas... Com necessidade, tudo. Com indicação. Com indicação, a gente resolver as coisas da melhor maneira possível. Né? Não tinha, a gente não ficava irritado. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente fica divertindo e tal. Eu acho que o importante é isso. Né? Quer dizer, a guerra é o tempo todo. Às vezes eu falo para alguns pacientes, né? O inglês, na Segunda Guerra Mundial, marcava o compromisso para depois do bombardeio. Veja bem o que é isso. O cara sabia que ia ser bombardeado de tarde. Vamos ver se a gente se encontra depois do bombardeio. Porque ele podia morrer no bombardeio. Vamos marcar. Vamos marcar. Depois do bombardeio da tarde, a gente toma uma cerveja. É bem otimista, não é? Então, assim, e hoje em dia a gente tem, né, tem que ter essa visão. Não é mesmo? Sim. Eu acho que é muito importante isso. Sim. Eu não sei se eu vou levar um tiro daqui a pouco. Isso remete um pouco à questão da fé? Sim, óbvio. Né? Quer dizer, a certeza do depois, né? Quer dizer, e a briga constante para estar preparado para aquele momento. Sim, né? sim. Quer dizer, eu acho que o mais importante é isso. Aliás, de novo, eu remeto a essa imagem. Que entrem no YouTube e vejam esse Morte de Thomas Moros. É uma cena maravilhosa. Sim. E mostra a coragem da pessoa nesse sentido. Sim. Temos outros exemplos, né? Tem outras pessoas que tinham essa postura, essa condição, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele sempre fala nós vamos fazer, nós vamos tentar fazer o trabalho, nós vamos
realizar tal coisa, Uhum. porque ele sempre pensa em eu e Deus, Oh, nós. uau, uau. Então, assim, quer dizer, a hora que você entra nesse processo de que Deus, entre aspas, seja o seu cúmplice, Uhum. Uhum. Sim, né? sim, Quer dizer, não dá para falar, não, nós vamos sim. cometer um assassinato. Não, Deus não ia Não, concordar. sim, Não, sim. mas vamos fazer um trabalho, vou trabalhar. Né? Então, eu vou trabalhar junto com Deus para fazer tal propósito. Então, é nós, o tempo todo. Uau. Que é o que nós, no nosso português, né, é nós majestático. É o nós que os reis absolutistas, né, porque eles eram indicados por Deus, estavam se propondo, né, que não, nós vamos fazer tal coisa. Eu e Deus Uau, vamos fazer tal coisa. que legal, hein? E é bom essa questão realmente, quando envolve Deus, né, que tem envolvimento de Deus, vai fazer de uma forma de excelência, né? O bem, causar o bem, provocar o bem, Não, fazer o bem. e assim, não separar, né, Eduardo? Quer dizer, Uhum. não tem separação. O natural e o sobrenatural não tem separação. Quer dizer, a gente sabe muito bem que uma coisa... doutor, vai sair, meu pai vai sair do hospital quando? Olha, né, vamos esperar que saia o mais rápido possível, né? E peça a Deus que saia aí também. Quer dizer, esse compromisso não é só nosso, né? Mas o senhor acha que meu pai está com câncer, né? E aí? Vamos preparar a morte dele? Acho que nós temos que preparar a morte todos nós, Uhum, né? Temos que estar sim, preparados. todos. Uhum. Então, eu acho que não tem muita novidade, sabe? Quer dizer, ou tem muita novidade, e tem o sobrenatural, e tem o espetacular o tempo todo. Uau, uau. Sabe, doutor Thales, quando eu lhe remeto à sua forma de liderar, eu lembro muito bem na sua gestão, né, há tempos atrás, em que a sua forma de liderança atuava tanto nos seus clientes, nos pacientes, vamos dizer assim, como nos seus colaboradores ou funcionários. Conseguia equilibrar. Eu particularmente, eu admirava essa forma da sua gestão. Me diz uma coisa, há um segredo de você fazer dessa forma, como você fez? Não, segredo eu não digo que haja segredo. Na verdade, assim, o que a gente precisa é ter essa boa vontade, né? De atender as pessoas e tentar tirar delas o melhor possível. Uhum. O técnico Sim. de 58 viraram para ele e falaram: Nossa, que espetacular! Eu acho que é a Aimoré, né? A Aimoré Moreira. Que espetacular esse time que ganhou a Copa do Mundo e tal. Qual é o segredo? Né? Você entende muito de futebol tal? Eu falei, não entendo nada de futebol. Só cheguei para os caras e sabia que cada um deles era o melhor na área. Façam o melhor. Façam o melhor. Né? Quer dizer, joguem o melhor que vocês puderem. Se vocês jogarem o que vocês sabem, Uhum. a gente ganha. Senão, a gente não ganha. Sim. Né? Uhum. Então, assim, o outro exemplo que eu dou é do general Patton. Uhum. Ele dizia o seguinte, general Patton na Segunda Guerra Mundial, né? Às vezes, você tem que pedir as coisas para um subordinado Uhum. a ponto de que você não sabe como ele vai resolver. Uhum. Mas você demonstra que se sabe, que você tem certeza que ele vai resolver. Né? Então, o que o soldado, ele de qualquer modo, ele tem que saber que ele tem um compromisso, que ele tem um resultado a apresentar. Uhum. Uhum. E que ele apresente aquele resultado, não interessa como. Show de bola. Né? Sim. O general Patton, por exemplo, assustou o povo, né? E assim, um dia viraram para ele e falou assim: aí, general, a guerra termina em Berlim? Quando? Ele falou, não termina em Berlim, termina em Moscou. Porque ele já achava que a briga era... Aí o pessoal político segurou e ele acabou morrendo atropelado por um tanque de guerra, desgovernado, né? Quer dizer, daquelas coisas que os americanos adoram fazer, né? O inusitado. É isso. Sim. E
Quando estás nessa questão, eu gosto de insistir na liderança porque ele vejo como um grande líder, tá? Me perdoe a palavra, né? Insistir nisso. É, quando você vê uma pessoa no seu grupo, né? Como você faz um raio-x de pessoas, dos seus liderados, né? Essa pessoa é boa, não é boa, essa vai desenvolver, não vai desenvolver, essa tem potencial, não tem potencial. Tem alguma forma de percepção? Eduardo, Uhum. primeiro eu quero tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, Sim. é o principal, né? E assim, todo mundo tem um papel. Às vezes, aquela pessoa não vai desempenhar o papel que eu quero naquilo ali. Uhum. Mas eu nunca descartei ninguém, né? Eu nunca Hum. descartei, esquece e tal. Eu sempre tentei mudança nas cadeiras, né? Mudar as pessoas do lugar. E agora você vai para... Na Igreja Católica existe Uhum. uma frase que diz o seguinte: promover para remover, né? Então, se alguém está dando muito trabalho, eu nunca rebaixei. Agora você vai ser, né, menos. Não, agora você vai ser muito mais. Na igreja, Uhum. tem aqueles bispos que dão trabalho, o Papa Uhum. vem e fala: vou te nomear cardeal. O cara fica todo Hum. contente. Você vem para Roma, tá bom. Onde é o meu escritório? Ali, ó, na Praça de São Pedro. Quer dizer, você é cardeal, eu te promovi, né? Você não vai fazer nada, mas você está promovido. Perante os outros, você recebeu uma promoção. Mas você sabe que eu não gostei da tua atitude. Então, Sim. eu acho que, primeiro, todo mundo tem direito a uma boa fama. Então, Uhum. não dá para destruir as pessoas, Ok. Sim, tá? sim, sim, tá. Mas Certo. não serve, né? Eu vou deslocar para algum lugar onde não me atrapalhe e não atrapalhe os outros. Sem, sem grandes dramas. Algumas pessoas percebem isso, Uhum. né? Uhum. Algumas pessoas percebem. Uhum. Essas são as mais problemáticas. Isso, essa questão da boa fama. E aquela pessoa que não tem uma boa fama? Você percebe que aquela pessoa não tem boa fama, é perceptível, visível. Como se lidar Aí com isso? eu acho que a melhor maneira possível é tentar dar o menor destaque possível. É até um ato de caridade, né? Não expor essa Uau, pessoa. uau, Acho que você legal. não deve expor. Não deve expor Uau, as pessoas. Não, a pessoa não vai dar conta? Não, não vai dar conta, então vamos deixar de lado. uau. Então é não expô-la Não expor também. ninguém. Sim. Acho que todo mundo tem direito a uma boa fama. Uau. Por mais que aquela pessoa não tenha uma boa fama, ela, Né? ela tem Não o sou direito. eu que vou piorar. Aham, sim, 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 perfeitamente, perfeitamente. Não vai ser a gente, não vai ser nós próprios, não vai ser a gente mesmo que vai colocá-la para baixo, vamos dizer assim. Não é Isso. isso? Quer mais água? Olha, Não, não, não. não quero não. Então, é muito interessante essa sua abordagem, essa forma de conduzir, né? Porque isso é relacionamento, né? Manter um relacionamento, digamos assim, até, inclusive saudável, no seu grupo, nas pessoas que você convive, nas pessoas que estão ao seu redor, para que não aquela pessoa, por mais que não seja uma pessoa não bem vista, não rebaixá-la para esse ponto, Não, né? a ideia é não rebaixar ninguém, não diminuir ninguém. Acho que o certo sempre é esse, é respeitar a dignidade de cada um, mesmo que o cara não seja digno. Uau, uau, isso é impactante, Então, porque na verdade, assim, depois de algumas funções que a gente exerceu, eu percebo o bom resultado disso, às vezes não é nem pelo resultado em si, né? Mas assim, é interessante você comparecer novamente num lugar onde você já teve uma certa ascendência uhum, e aparecer alguém que você não gostava e que te agradeça. Oh, doutor, obrigado porque o senhor confiou. Mas eu não confiei, entendeu? Eu não gostava da pessoa. Mas a pessoa não se sentiu mal e hoje ela é uma pessoa até melhor, tá? Porque não somos nós que temos que decretar isso, né?
Não sou eu que tenho que expulsar as pessoas do paraíso. Uau. Tá? Então a gente Sim. tem que ter esse tipo de visão, né? De ver as coisas. Às vezes, eu tenho muito boa memória, então às vezes as pessoas, ai, doutor, o senhor foi muito bom para mim numa época tal. E na verdade, assim, muito pelo contrário, eu até fui duro com aquela pessoa. Né? Daí eu percebo que o resultado é isso, quer dizer, é não tentar expor, querer o bem, né? Fundamentalmente querer o bem e pronto. Eu já, por exemplo, um dia eu virei para minha mulher e falei, vamos visitar fulano. Ah, mas você não gosta de fulano, mas ele está precisando. Né? Uau. E Olha. aí, o meu relacionamento com aquela pessoa não é bom. Uhum. Mas a pessoa me respeita até hoje, porque sabia que eu não gostava dela, que eu a abominava, mas no mau momento da vida, a pessoa que ajudou fui eu. Né? Não fui lá fazer gracinha, não fiquei amiguinho depois, nem nada. Só fui, atuei, ajudei naquele momento e fui embora, sabendo que a pessoa estaria precisando. Então, Nossa. assim, eu acho que estas coisas é que vai juntando e a gente melhora o mundo. Show de bola. Que eu imagino o seguinte, né? A amizade é aquela pessoa que vai consolar, vai edificar e vai. Porque amigo que é amigo consola, edifica, né? E não vai colocar outra pessoa para baixo. Não, então essa sua atitude em si é uma atitude amiga, né? Sim, Não é verdade? a ideia é A ideia é essa. essa, né? Porque aí esse relacionamento, inclusive, por mais que seja um relacionamento não tão íntimo, mas não é um relacionamento de proximidade, não de afastamento, não de inimizade. E não judiar da pessoa. E não judiar das Não judiar das pessoas. pessoas. Entendeu? Nossa. Eu acho que o fundamental é isso. Uhum. Havia uma frase que eles falavam de uma pessoa que não era nem merecia essa frase, ele dizia assim, era de uma grandeza que não esmagava. Quer dizer, o cara era tão bacana, tão legal, tão espetacular, mas não pesava. Né? Quer dizer, tem gente assim que tem autoridade, que tem conhecimento e pesa. Esta pessoa, eu não acho que fosse muito verdadeira essa frase para essa pessoa. Mas quem falou assim, olha, era uma grandeza que não esmagava. Então, eu acho que a gente tem que ter isso. Ser de uma grandeza que não esmaga. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Nossa, isso é uma grande lição. Na minha visão, estou aprendendo nesse momento agora, tá? Isso é uma questão, inclusive, bíblica, né? Quase tudo. Na Bíblia tem todas coisas boas. Mesmo os exemplos ruins são exemplos bons. Né? Quer dizer, a Bíblia é uma descrição de um fato. E aí ali você vai aprender. Né? Quer dizer, você vai aprender da onde vem aquilo e tal. Né? Eu lembro que o meu pai impactava uma parábola em que o rei convida todo mundo, as pessoas não aparecem. Sim, sim. Depois ele convida alguns. Sim, sim. E sim. aparece um lá muito mal vestido. Sim. Né? Daí o rei pega e fala, né? Você não ia ser convidado. Convido. E se vem mal vestido, expulsa esse cara. Né? Sim. Porque assim, eu não ia ser convidado. Fui convidado, eu tenho que, né? Valorizar o convite. Sim. Agora, sim. se de repente chego lá e eu estou malacafento, eu não estou valorizando o convite. Né? E aí o rei manda chutar o cara fora. Quer dizer, é uma parábola que o próprio Jesus conta, né? Sim, Que perfeitamente. explica como que faz. Perfeitamente, perfeitamente. Sabe, contando sobre isso, o quanto a fé na sua vida
ela é o importante? Assim, o quanto ela está conduzindo a sua própria vida, né? Olha, eu acho assim, eu sempre estou tentando juntar fé e razão o tempo Uhum, todo, uhum, sim, tá? sim. Fé é um dom, né? A gente tem que Uhum, pedir. uhum, E aí, junto com a razão, a gente ir trabalhando. Mas fé é um dom. A gente tem que pedir. Aumentar a minha fé. Então a gente pede. Pede para aumentar. perfeitamente, perfeitamente. Durante a sua carreira, Totales, já ocorreram muitos desafetos, né? E muitas coisas foram provadas nesses desafetos, né? E dessa questão de relacionamento, né? Como estás falando, né? Que não é para colocar outra pessoa subjugar, não Isso. colocar ela para baixo. Ocorreram várias e várias vezes isso, né? Mas tem algum exemplo prático, vamos dizer assim, não precisa citar nomes, claro, mas tem algum exemplo que faz, poxa, aconteceu isso comigo, eu coloquei à prova o que eu estou conversando agora nesse momento? Eu não lembro nada de uma situação semelhante a isso, não. Uhum, Eu lembro uhum. uma vez que um gestor virou para mim e insinuou que eu teria. Falou, olha, fulano fornece e não contribuiu para o sistema. Uau, E se ele não contribuiu, ele contribuiu para alguém. Foi para você? uau. Aí eu virei e falei: olha, não foi para mim. Uhum, E se o senhor não sabe, eu até falo para você para onde que foi. Mas não fui eu, né? E agora, se o senhor não sabe para quem foi, eu até falo para o senhor, mas não foi para mim não, né? Aí daí foi engraçado que ele virou para mim e falou assim: não, entendi. Não precisa ficar vermelhão, não. Não precisa ficar vermelhão, não. uhum, Entendeu? Eu acho que é muito importante isso, né? Que a uhum, gente, todo lugar que a gente passa, uhum. a gente tenha essa figura de probidade, né? E às vezes eu até acabei saindo de alguns cargos por ter probidade. Não fechei a porta, não briguei, nem nada, né? Mas ali as pessoas sabem que não foi com a gente, né? Uau, uau. Isso é dignidade, né? É dignidade manter o caráter, né? Isso. Manter a verdade e tudo mais, né? Manter quem é, né? Porque o que eu costumo falar, sabe, doutor Tades, quando a gente sabe a nossa própria identidade, no meu caso, a minha identidade em Deus, as coisas que acontecem, né, circunstâncias que acontecem, não irão me afetar, vamos dizer assim, não irão me definir. Aquilo que querem colocar como ruim em cima de mim não irá me definir, né? As pessoas podem insinuar situações x, y, z negativas, dizer literalmente, né, as claras ou de uma forma velada, só que isso não me define, porque eu sei a minha própria identidade, né? Então, no seu caso em particular, isso já aconteceu bastante, né? De situações querendo lhe definir, só que isso não lhe definia, porque Sim. a sua identidade, no seu caso, com certeza, em Deus também, né? A sua identidade em Deus não estava lhe desvirtuando, vamos dizer assim, Eu acho perfeitamente. que o importante é isso, né? Você não pode perder o céu, né? Eu acho que eu sempre me preocupei com isso, de não perder o céu, né? E as pessoas terem a liberdade de saber isso, né? De informar isso, né? Eu acho que seja no bem público, numa empresa privada, o importante é que todos saibam que a gente respeita o limite de atuação, né? Perfeitamente. Porque muitas pessoas querem impor situações que fogem realmente, né? Fatores externos querendo nos desvirtuar. Há uma história de um cara que tinha uma função nos Estados Unidos, na fronteira, né? Uhum, Então eles colocaram ele lá porque ele era muito leal.
Aí um dia ele mandou um recado pro chefe dele, falou assim, ó, por favor, gostaria de pedir transferência. Por quê? Porque estão chegando no meu preço. Né? Quer dizer, não sei qual preço, não sei o que foi, mas ele pediu, ó, eu quero sair. Eu não vou mais segurar a bronca aqui, não. Sim, Então, eu sim, acho que essa postura é muito concreta em todos os sentidos. sim, Entendeu? sim, sim, É isso. sim. Doutor Tales, me diga uma coisa. Qual é o grande propósito da sua vida? Ah, Eduardo, Sim. eu quero ir para o céu. Meu propósito de vida é essa. Eu quero ir para o céu. E levar o quanto mais máximo possível de pessoas para o céu também. Né? Seja no meu trabalho, seja na atuação da gente, seja na família, mas eu quero que todo mundo vá para o céu. O Levar ao céu. máximo. Não acho que o inferno está vazio. Né? Não, Uhum. não acho. Nem espero que esteja vazio. Eu acho que está bem cheinho lá. Uau. Mas a gente precisa levar o máximo possível de pessoas para o céu. E como fazer com que o máximo de pessoas vá Então, para o céu? mostrando para eles que o quanto o exemplo de Jesus é bom. Né? O quanto é bom ser parecido com Jesus. O quanto é Uau. bom ser identificado como, aquele lá ele acredita no Cristo. Né? Eu acho que é Uau. fundamental. Eu acho que é uma coisa que não dá para separar mais. Uhum. Ainda mais hoje em dia. Sim, Não dá para separar. perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Entendeu? Por Perfeito. a pessoa mais perversa que você encontre, né? Ela vai gritar, né? Jesus, nós sabemos quem é você. Né? Então tá bom, me deixa ir para aquele porco lá. Tá bom, então vai para o porco. Uau. Mas a gente tem que ter uma atitude nesse sentido, parecida. Uhum. Puxa, eu fico muito feliz pela sua resposta. Fico muito feliz, realmente, porque tem esse certo, vamos dizer assim, estigma ou imagem de que nós, médicos, né, não temos crença em Deus, não acreditam em Deus, são ateus, etc, etc. Enfim, a gente respeita os ateus, né, doutor Tade? A gente respeita, né? E muita gente pensa que nós médicos não temos uma crença em Deus. E eu fico realmente admirado realmente pela sua convicção Não, agora, seu grande mas propósito de todo vida. mundo, na verdade, todo mundo que eu conheço, eu acho que eu sempre pareci. Eu posso até ser acusado de alguma coisa. Mas se o senhor não acredita, como é que o senhor faz tal coisa, né? Uhum, Eu acho que a gente está exposto a isso. A gente uhum. tem que responder por conta disso. Sim, Tá? sim, sim, exatamente. Nossa, eu tô impactado mesmo, viu? Eu não esperava essa resposta, não. Não, não tem outro jeito. Não tem Não outro há jeito. outro jeito Não tem outro de jeito. responder. Uau. O teu propósito de vida é ir pro céu. Ir para o céu. Nossa. E cada vez mais, né? Porque agora, passei dos 60 anos, Uhum. é ir e levar outros, né? Importante isso. Principalmente seus próximos, né? Sim, os Sim, familiares, sim, amigos, todo mundo. sim, perfeitamente. Entendeu? Sim. Sabe o que é interessante, doutor Tades? Com essas gravações desses vídeos, né? Eu vou abrir aqui agora para o público, né? A cada episódio, né? Todos, aliás, episódio, eu vou abrir um parêntese, falar de Deus. Por mais que a conversa não seja nesse sentido, eu vou lembrar de Deus. Eu coloquei isso, um objetivo com esses episódios aqui, convidando pessoas, porque eu vou conversar muitas coisas, né? De superação, de resiliência, de relacionamento, né? De relacionamento tóxico, narcisista, né? De como superar, como desejar algo melhor para a vida, para a sua própria vida, para a gente crescer, se desenvolver. Mas eu vou abrir um parêntese. Eu vou abrir um parêntese, vou falar de Deus. Então, como a nossa conversa já foi fluindo nesse sentido, eu falei assim, estou em Ótimo, casa, que bom. sabe? Porque eu tenho isso comigo, porque é uma gratidão, né? Eu tenho uma gratidão em Deus, porque a minha identidade, né, quando descobri a minha identidade em Deus, sendo filho de Deus, para mim fez uma virada de chave, foi um start para mim, uma reviravolta na minha própria vida, né? Porque
quando eu passei por um relacionamento insalubre, né, doentio, vamos dizer assim, em que eu, particularmente falando, eu tive um grande abalo emocional, né, me coloquei no fundo do poço, né, como o senhor bem sabe, conhece um pouco da minha história, né, naquela época, já falei em alguns vídeos meus, eu me coloquei para baixo mesmo, eu me encontrei no fundo do poço, eu me achava um zero à esquerda, eu inútil, eu achava incapaz, porque eu vi que eu vi de uma pessoa externamente falando que eu era incapaz de tal coisa. Então, quando a gente ouve daquela pessoa que a gente tem uma proximidade, que a gente é incapaz, a gente eu assumi, assimilei aquilo para mim, infelizmente. E eu comecei a acreditar naquilo. Quando eu comecei a acreditar naquilo, eu comecei a ficar mal. A minha autoimagem foi daquela lá, de que eu era uma pessoa que não era capaz, que eu era incapaz de tal coisa por isso, isso, isso. Então, quando eu descobri a minha identidade em Deus, doutor Tales, é que eu falei assim, não, eu não sou isso aí. Eu não sou incapaz. Eu não sou tudo o que eu estava achando de ruim em mim mesmo. É interessante. E aí eu comecei a melhorar. Eu descobri a verdade. Por quê? Qual é a verdade? Que eu não sou aquilo lá. Então, quando a gente fala, né? Quando você descobrir a verdade liberta. E foi isso que aconteceu comigo. É por isso que, no meu caso em particular, eu falei assim, não, eu vou falar em todos os episódios nessa questão de Eu descobrir acho a importante. identidade em Deus, no meu caso em particular. Né? Então, aconteceu isso. Doutor Tales, me fale 3 livros que impactaram a sua vida e o que fala esses livros e por que impactaram esses livros na sua vida? Assim, existem muitos livros, né, que impactaram a minha vida, né? Uhum, Muitos, uhum, muitos, muitos. Alguns são mais recentes, né, que estão aí agora, né? Dos russos, eu acredito que os irmãos Karamazov, tem tem um de um Gustavo, de um brasileiro chamado Gustavo Corsão, e uma são série de livros do memorialista, um médico chamado Pedro Nava. uhum. O melhor deles é o chamado O Círio Perfeito, que faz parte do baú de ossos, Círio Perfeito, Chão de Ferro e tal. Que é memória, né? Ele colocou memórias. O Século do Nada, ele é uma descrição. O Pedro Nava era médico, então é uma descrição muito boa, escreve muito bem. Eles achavam que ele ia. Aliás, foi, né? Um grande escritor. O Gustavo Corsão era engenheiro eletrônico e o pessoal achava ele assim estupendo, achava que ele ia superar Machado de Assis. E o Século do Nada, ele dá uma descrição do século XX, né? De tudo que aconteceu no século XX e que ele coloca assim, ó, nada aconteceu. Né? E os irmãos Karamazov, é aquela frase impactante, né? Que uma hora um dos irmãos vira e fala, olha, se Deus não existe, então tudo é permitido. Uau. Se Deus não existe, tudo é permitido. Entendeu? Ele era Porque ateu. quem segura as coisas, tudo, né, é Deus. Como a gente está conversando, que você quer colocar. Sim. É importante isso, não tem outro jeito. Quer dizer, a hora que o cara não tem Deus, ele é desumano. Não tem jeito. Ah, não, mas em nome. Esquece. Se não tem a figura de Deus, Sim. o cara é um monstro. Aí daí ele mata o pai. Depois que ele chega a essa conclusão, Deus não existe, ele mata o pai. Uau. Entendeu? Então, assim, eu acho que. E aí, lá em casa, por exemplo, os meninos estão muito, assim, com um volume muito grande de livros, leem muito e tal. Uhum. E a gente está vislumbrando essas coisas o tempo todo. Nossa. Meu Deus. Show de bola. Certo?
Sim, com certeza. Doutor Tales, obrigado pela sua presença. Obrigado, Eu espero que tenha gostado desse nosso. Eu acho interessante. Vamos, como diz o senador Palpatine, Aham. o senador Palpatine é um dos personagens do Guerra nas Estrelas, né? Que ele fica sabendo que o Anakin Skywalker foi escolhido como um Jedi. Ele vira assim: acompanharei você com interesse. Depois, no final, ele é o imperador, é o maldoso da história, o senador Palpatine. Que era o grande vilão da É o história grande vilão. toda. Aí fala, ó, acompanharia você com interesse. Tá bom? Tá bom, obrigado pela presença. Bacana. Eu sei que o seu tempo é muito corrido e agradeço a sua presença realmente, tá? A gente vai marcar outros dias, tá? Vamos. Aqui a casa tá aberta para Vamos ver como é que Sim. o pessoal responde aí. Claro, Tá bom? claro, com certeza, tá? Obrigado, né? Obrigado, Peraí, gente. deixa eu só encerrar aqui. Obrigado, gente. Curta, compartilha, comenta aqui o que você achou dessa participação do Dr. Tade, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.